Agora, no Encontro Pedagógico do Eleva, a gente tem o prazer de chamar ele, que é educador, membro fundador da entidade Todos pela Educação e consultor educacional do canal Futura. Possui mais de 200 livros sobre educação e cerca de 60 livros didáticos publicados. Agora com vocês eu tenho a honra de chamar o Celso Antunes no Encontro Pedagógico. Bem-vindo, Celso. Bom, bem-vindo você também, muito obrigado, um privilégio estar conversando com vocês. Muito obrigada, professor. Queria te escutar um pouquinho, antes de fazer algumas perguntas, te escutar um pouquinho sobre esse panorama aí que a gente está vivendo. Perfeito. A minha percepção é de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, quando é atingido por uma tempestade, sente o inevitável desconforto que a tempestade provoca em qualquer pessoa. Mesmo sabendo que a tempestade irá passar, é impossível não se sentir agitado pela circunstância desse momento. O que nos tranquiliza, o que nos dá serenidade, é saber que nenhuma tempestade é eterna e que ela vai passar, e que o sol, com todo o seu brilho, voltará a aparecer. Eu creio que nesse momento difícil que estamos vivendo, é exatamente esse. Olhamos o céu e sentimos a obscuridade do instante, mas temos a certeza absoluta de que isso vai passar e de que muito pouco tempo o sol voltará a brilhar. Agora, isso não nos exclui de algumas providências. Em primeiro lugar, de pensar que se uma tempestade imprevista nos agita, quanto mais isso não representa para uma criança que foi alijada da sua rotina, que perdeu aquele contato com a professora que tanto ama, que, de uma certa forma, se vê julgada naquele mundo cujas palavras dos adultos nem sempre lhes permitem compreender. E é nessa hora que o professor deve reunir pelo menos duas qualidades. Primeiro, uma infinita paciência de compreender esses momentos de angústia que essa criança está vivendo. E a segunda e mais importante, levar em todas as oportunidades a afirmação de que a tempestade vai passar, de que o dia voltará a brilhar, de que a escola voltará a ser aquele ambiente onde ela tinha os seus amigos, suas amiguinhas, seus professores queridos e tudo mais. Nesse momento, realçar o papel do professor é absolutamente importante. E que papel é esse? É mostrar exatamente a tempestade, mas ter a certeza inequívoca de que ela vai passar e de que momentos melhores, com segurança, virão. Com certeza, eu acho que todos nós sentimos isso, eu como professora também, me sinto muito nesse lugar de tentar acolher os meus alunos. Mas o que acontece, né? Em poucos dias ou em poucas semanas, dependendo do local do Brasil que os professores estiverem nos assistindo, nós vamos iniciar o ano letivo de 2021. E eu tenho a impressão, e falo muito sobre isso, que a gente tinha uma expectativa muito grande, a sociedade de maneira geral, com o fim de 2020, como se na virada do ano, por um passo de mágica, fosse tudo mudar. Mas a realidade que a gente está encontrando é que muito possivelmente a gente vai ter um semestre, não sei, algum tempo do ano letivo de 2021, muito parecido com o que foi o 2020, né? Então, a gente tinha uma expectativa de ser um ano melhor, de ser um ano em que as portas das escolas poderiam se abrir novamente, mas, pelo menos por enquanto, isso ainda não vai acontecer. O senhor falou sobre o que o professor precisa ter para o aluno, né? As qualidades para receber esse aluno. E como é que o professor pode encarar esse retorno também? Como é que ele pode sentir isso da melhor forma possível? Olha, uma excelente pergunta. Os professores brasileiros, de maneira geral, são professores muito compromissados com o conteúdo conceitual que deve ser passado. Então, uma paralisação representa um pânico. Mas devemos nos libertar dessa angústia pensando que, enxugando os conteúdos que temos, frisando aquilo que é mais importante, mas destacando a escola como um espaço de solidariedade, de aprendizagem, de crescimento, o passar dessa tempestade trará seguramente a certeza de que ficaremos mais fortes e seremos incontestavelmente melhores. Portanto, eu creio que a analogia com uma tempestade nos ajuda a acreditar nisso. Não há criança que não se assuste, mas não há mão amiga, não é pai, não há mãe, que não a tranquilize, dizendo que os raios irão passar,
e que o sol haverá de brilhar. Se houver isso, um grande passo foi dado. Não importa aquele volume brutal de saberes que antes passávamos. Porque imagine uma hipótese. Suponha que estejam reunidos um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro, grandes profissionais que se destacaram em suas profissões. E alguém lhes pergunta: onde estão aqueles conteúdos que durante o ensino fundamental e médio tiveram que aprender? Aonde guardaram quem eram, por exemplo, os capitães das capitanias hereditárias no Brasil? E eles vão mostrar que aquilo foi perdido. E aí vem uma resposta: não, mas se nós não tivéssemos acolhido isso, nós não teríamos conseguido entrar numa faculdade. Mas veja, a situação agora é outra. Não se trata de ter uma faculdade pela frente para desafiar, mas momentos novos a enfrentar. Momentos que deverão ser de segurança, de calma, de alegria, onde se descobre o colega que se tem, onde deixa de existir uma escola competitiva para existir uma escola cooperativa, e onde ele firmará a admiração que tem pelo professor, não apenas pensando naquele regente que lhe entupirá de conteúdos, mas aquele amigo que lhe dará a mão e que levará a perceber que a tempestade vai passar e que nem naquilo é essencial. Eu volto a reiterar: médicos, engenheiros, advogados, quaisquer que sejam os grandes profissionais, aprenderam uma porção de coisas que acabaram esquecendo. Então, não tem importância o que não se aprendeu ou aquilo que se esqueceu. Mas esse clima de harmonia, de solidariedade, de amor, que cabe à escola e cabe principalmente ao professor capitanear. Com certeza, essa ideia de escola, não mais uma escola competitiva, mas uma escola cooperativa, eu estou ouvindo o senhor falar e pensando muito como que isso pode funcionar também para os próprios professores, né? Porque a gente também está aprendendo a lidar com essa situação, e se a gente se ajudar, se a gente trocar experiência, se a gente conseguir trocar melhores práticas, isso ajuda os nossos trabalhos e, obviamente, ajuda nossos alunos também em consequência, né? É verdade. Aliás, um grande escritor inglês escreveu há muito tempo atrás: a minha educação jamais foi interrompida, senão eu fui compelido a assistir aulas. Como que procurando dizer que aquelas aulas que assistiu, que aquele volume brutal de conhecimentos que lhe foi passado, que aquele volume extraordinário de informações, hoje em dia está um toque de mouse. E, portanto, a escola pode voltar-se para esse novo momento, para esse novo brilhar do sol, e para ser uma escola onde o aluno aprende a aprender, onde o aluno aprende a se relacionar, onde o aluno aprende a transformar o saber em fazer, porque só assim ele é mais. Ele não é mais porque ele sabe de cor todos os afluentes do Rio São Francisco, mas ele é mais quando ele compreende o colega como alguém que ele acompanha, que lhe ajuda e com quem ele aprende. E, portanto, tudo isso, essa tempestade, pode nos levar a perceber. E como nunca antes, ressalvar-se-á a importância da representatividade do professor para os olhos do aluno. Eu, por exemplo, quando trabalhava com professores de educação infantil, eu percebia que eles eram vistos pelos seus alunos com um olhar de admiração, de verdadeira adoração. Às vezes até corriam, trazendo uma figurinha que tinham encontrado para compartilhar. Não raramente queriam compartilhar o seu lanche e tudo aquilo para mostrar aquele sentimento de ternura e de afeto. Isso nenhuma tempestade pode apagar, nenhum tremor pode, evidentemente, resistir. Então, eu acho, claro, ninguém torceu pela vinda de uma pandemia. Todos nós nos horrorizamos com ela. Mas se isto foi inevitável, se isto ocorreu, que bom que temos um novo olhar da escola que tínhamos para a escola que teremos. Mesmo se pegarmos as bases nacionais comuns curriculares e olharmos com minúcia, veremos que nada daquilo que ela explora é absolutamente centrado em conteúdos conceituais decorados. Mas no viver, no perceber, no descobrir o outro e dar ao nosso país uma educação como aqueles países que estão no alto do PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudante, coloca. Por quê? Porque nós ainda somos uma escola de repetição, de memorização, de exaustão, de repetitividade,
enquanto que lá você percebe aquela escola que planta na criança um novo amanhecer, a nova esperança. Portanto, é como eu vou olhando assim os momentos que estamos atravessando. Com certeza. O senhor estava falando agora um pouquinho sobre os conteúdos e os saberes e tocou no assunto da Base Nacional como curricular. Eu queria trazer um pouquinho sobre esse assunto. A base, ela é conhecida por não trazer os conteúdos a serem propriamente trabalhados, mas sim as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos. Mas nem mesmo a BNCC, como o senhor bem colocou, ninguém esperava uma pandemia, ninguém torceu por ela, nem mesmo a BNCC previu que isso poderia acontecer. Mas o senhor entende, ou o senhor acha que aquelas competências presentes na BNCC merecem uma releitura para esse momento que a gente está vivendo, ou elas são muito mais amplas do que isso e perpassam pandemia ou qualquer coisa do tipo? Uma excelente pergunta mais uma vez, e eu reafirmo. Se olharmos com cuidado a palavra base, excluindo o sentido escolar da palavra base, o que é a base de uma casa? O que é a base de um alicerce? O que é a base de uma planta que floresce? É justamente aquela adubagem, aquele cuidado, aquele momento. Portanto, uma base nacional tem a preocupação precípua de fazer com que o ensino seja igual em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em toda parte, porque ele é base, ele é alicerce. Ele não é realmente as flores e os frutos que bebeu. Se o professor envolver-se no sentido desse significado, ele perceberá que tudo quanto ali está exposto é perfeitamente factível, é perfeitamente realizável. Portanto, devemos, e eu ressalto sempre, saudar estes momentos difíceis para nos repetir que uma base nacional comum curricular é, na verdade, a base, é, na verdade, o alicerce. Agora, qual é o alicerce que o pai, que a mãe quer para um filho? Não é o alicerce de ser capaz de repetir quantos governadores gerais teve o Brasil, mas aquela criança que possa sentir que aprendeu a aprender. Reiterando o que já disse antes, aprendeu a aprender, aprendeu a se relacionar, aprendeu a transformar o saber em fazer para ser mais. Este é o paradigma de uma verdadeira educação. E não este o paradigma que vemos em momentos antes ao momento que estamos vivendo. Por isso, sob determinado aspecto, esse momento de paralisação, esse momento de tempestade, deve ser um momento de reflexão, um momento de revisão. E se cada professor pensar o que eu quero para uma criança, o que eu desejo para aquelas crianças, o que eu desejo para os meus filhos. Eu não desejo que ele saiba dados memorativos, mas que ele aprenda a ter aquela base para gostar de ser o que é, para aprender a ser o que é e para fazer uso desse saber, para construir amizades, estabelecer relações. Então, é por isso que eu vejo que a tempestade, no primeiro momento, assusta e aterroriza, mas ela tem a mensagem de mostrar que novos tempos podem se abrir, e se o professor quiser, assim o será. Professor, eu ficaria ainda muito, muito tempo ouvindo o senhor, e tenho certeza que todos os professores estão assistindo a gente em casa também. Só vou te pedir, então, uma palavra final. O senhor falou bastante sobre a tempestade, eu adoro essa analogia de quando a tempestade, não só como é que a gente pode aprender a ter menos medo da tempestade, o senhor ficou falando, eu fiquei lembrando de quando eu era criança e morria de medo, talvez como muitas crianças, da tempestade, e lembro muito dos meus pais tentando brincar comigo e me trazer livros e me trazer coisas para eu distrair daquilo e perder o medo. Mas além disso, né, de como lidar com a tempestade, a gente pensar que depois da tempestade, normalmente vem a calmaria. Não que a educação seja calmo, nunca é calma. A escola, por definição, nunca é calma e tudo bem. Mas quando passar essa tempestade, eu queria só que o senhor deixasse um recado final para os nossos professores. O que a gente vai encontrar quando essa tempestade passar? Eu penso que vai encontrar crianças atônitas, alunos perplexos, se perguntando o que fazer agora. E creio que o papel do professor, para que ele continue a ter aquela relevância que ele tem no olhar do aluno, é de acalmá-lo, é de dizer que, afinal de contas, a chuva veio,
Mas se a chuva tem um lado negativo de nos assustar, ela também irriga o solo, ela também permite às plantas a se desenvolver, elas permitem que as flores possam florir. E nesse sentido, quando passar essa tempestade, mostrar para os alunos o que hoje a mídia não mostra, que é o que mostra a mídia. Quantos perderam a vida? Quantos perderão? Quando virão as vacinas? Tudo isso, do lado científico, é muito desejável, mas não é o crucial, não é o essencial. O essencial é a criança descobrir-se com confiança para pensar que os momentos difíceis passaram e que uma escola nova, diferente, está nascendo, para ensiná-lo a viver, para ensiná-lo a crescer, e não apenas para ensinar conteúdos conceituais. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma honra e um prazer, mais uma vez, ouvi-lo. Um bom ano para todos nós, que seja um ano mais leve e mais próspero para todo mundo. Muito obrigada. Eu agradeço as suas palavras de carinho e não vejo a hora de estar próximo de vocês, não apenas através de uma tecnologia eletrônica, mas através daquilo que sempre fiz na vida, né? Ministrando palestras, conversando, abrindo aos professores os olhos de que construir uma nova escola não é utopia, não é um sonho, é apenas uma questão de querer. Portanto, basta querer. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima.